Queridos, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 26, versos 31 até o verso 32. Versos 31 e 32 de Gênesis capítulo 26. Aleluia! Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Volta a fita. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Digam comigo, queridos, achamos água. Achamos água. Podem assentar, amados. Talvez essa expressão, achamos água, não tenha para nós um sentido tão forte quanto foi aqui nesse contexto e quanto é para aquelas pessoas que estão morando nos sertões, nos lugares mais áridos, onde não se chove, onde a chuva não cai, onde não se tem água com muita facilidade. Talvez nós não venhamos atribuir a essa expressão o seu real significado. Achamos água. Ela ganha significado quando falta água. Ela ganha significado quando a terra está seca, as plantas estão morrendo, o gado está morrendo, né? Não se tem água para preparar o alimento, para se dessedentar. Num cenário deste, a expressão achamos água, ela tem um sentido extraordinário e um sentido de muita celebração. O que está acontecendo aqui nesse texto? Eu meditava, voltei, né? Terminei a Bíblia toda, estou em Gênesis novamente, e meditando aqui nesse capítulo, nessa semana que passou, essa expressão, ela saltou das Escrituras ao meu coração. E esses dois versos especialmente. O que está acontecendo aqui? Veio uma grande fome, na época de Isaac e Rebeca, mesmo modo como veio uma fome no tempo de Abraão e de Sara. Isaac agora também, um homem próspero, enfrenta a fome e Deus o orienta. Se você voltar um pouquinho, aí no capítulo tanto quanto longo, mas se você voltar um pouquinho, você vai perceber que o Senhor orienta Isaac, verso 2, apareceu-lhe o Senhor, vamos ver lá no início, sobrevindo, verso 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Olha como é que nas famílias, né? Antes de chegar lá na essência da nossa administração, vamos prestar atenção nisso aqui. Olha como que há uma tendência de reeditar acontecimentos nas famílias.
Já prestaram atenção nisso? Olha, algo que aconteceu lá com os meus pais está acontecendo comigo. Né? Algo que eu vivi lá atrás em família, minha família está vivendo. É muito comum a reedição de fatos, de acontecimentos na história de uma família, começando lá com o patriarca, né, fazendo menção aqui a Abraão. Abraão fez a mesma coisa. Abraão habitou lá nessa mesma terra e ele disse ao povo da terra, aí era esse rei, ou talvez um segundo rei com o mesmo nome, um filho, não sei, mas me faz parecer que era o mesmo rei. E Abraão disse que Sara é sua irmã, e agora aqui Isaac está dizendo que Rebeca é a sua irmã, com medo de ser morto por causa da beleza da sua esposa. Então o contexto aqui é esse. Então Deus orienta Isaac: não vá para o Egito, vá para a terra dos filisteus, vai lá para Gerar. E Deus reafirma a promessa dele, feita a Abraão, o pai de Isaac. Deus sempre se encarrega de reafirmar suas promessas a nós, quando Ele está nos movimentando. E esse estar nos movimentando não é exclusivamente em relação a lugares, a mudar de cidade, a mudar de emprego, ou mudar hoje se muda de igreja com muita facilidade, né? Ou mudar de, não sei. Quando Ele está nos movimentando para um novo tempo, para uma nova fase. Ontem foi muito falado aqui no chá da primavera, né? Dessa mudança de estação. A Isabela trouxe uma palavra linda, a pastora Carla uma palavra linda dentro desse contexto, nessa mudança de estação. Quando Ele está nos movimentando, Ele se encarrega de reafirmar a sua promessa para conosco. Entendeu, Rodrigo? Pode ser que esse movimento do Senhor aparentemente pareça, ó, que coisa feia, hein? Aparentemente pareça. Pode ser que aparentemente a situação venha sugerir não ser muito agradável. Ora, se veio uma fome, se a terra estava enfrentando fome, se o povo estava enfrentando fome, isso não era algo agradável. Concorda comigo? Ter um problema na economia, ter uma recessão, enfrentar fome, não é agradável. Mas Deus estava ali cercando Isaac por causa da promessa dele a Abraão. E a promessa que repousava sobre Abraão, repousava também sobre Isaac. E a promessa que repousa sobre a sua vida, homem de Deus, repousa sobre os seus filhos. É preciso que você tenha com clareza qual é esta promessa. Que promessa Deus tem para mim? Qual é a promessa de Deus para a minha vida? Porque ela vai ressoar, ou ecoar, ou repercutir, tá certo? Na vida dos nossos filhos. E é isso que está acontecendo aqui. Até a mesma experiência de viver a fome que assolou a terra, de deslocar-se para o mesmo lugar onde o pai havia se deslocado. E o que acontece aqui? Deus abençoa Isaac. Porque a bênção de Deus se faz presente independentemente da fome. Está claro isso? Amém. Se há promessa de Deus na nossa vida, a promessa de Deus se mantém, a bênção de Deus se mantém independentemente da crise. Amém. Glória a Deus, Pai. Ela se mantém. O Senhor olha e diz assim: estou trabalhando com você. Você está ficando bom. Né, Rebeca? Estou trabalhando com você. Você está ficando boa, Rebeca, não é isso? De me compreender, de saber meus propósitos. Rafael, eu estou trabalhando com você. Rafael, eu estou trabalhando com você. Pastor Ciro, pastor Iago, estou trabalhando com você. Ah, vocês estão ficando ponto. Mas eu quero reafirmar a minha promessa. Eu não me esqueci de vocês. Amém. Eu não me esqueci da minha promessa. Ela está de pé, apesar da fome. Ela está de pé, apesar da crise. Ela está de pé, apesar desse movimento todo que está acontecendo.
apesar de eu deslocar você de um lado para o outro, e cada um sabe qual é esse deslocamento, eu não me esqueci. E aí no verso 13, o verso 12, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, ou 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Repita essa palavra, essa frase, o Senhor o abençoava. Agora traga para você, o Senhor me abençoava. O Senhor me abençoava. O Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa. Vocês conseguem compreender isso, queridos? Quando eu meditava nesse capítulo, o Espírito do Senhor encheu meu coração. Encheu meu coração. Isaque, apesar da fome que assolou, né, lá a terra onde ele habitava, que agora ele está na terra dos filisteus, ele semeou e ele recolheu 100 por 1. Ou seja, ele recolheu na plenitude, na totalidade do que ele deveria recolher. Ele não recolheu 50%, ele não recolheu 99%, ele recolheu 100%. 100%, Renatinho, daquilo que ele semeou. Mas aqui é um segredo. Primeiro segredo. Aliás, o segundo. Que o primeiro é ter a direção de Deus. Para onde eu ir? Vou para o Egito? O Egito tem o rio, Nilo. O Egito tem água. O Egito dá para semear. Nas proximidades das águas do rio. Mas o Senhor disse, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. E aí Deus direcionou a primeira coisa para que encontremos água, e vocês vão entender que água é essa ao final. A primeira coisa para que encontremos água é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não vá para o Egito. Fica aí, vai para Gerar. Vou te abençoar lá. A segunda coisa, precisa semear. Não existe colheita sem semeadura. Concorda comigo? Sim. Não existe, Renato. Não existe, Marinalva, colheita sem semeadura. É preciso semear, escolher bem as sementes, preparar a terra e lançar as sementes. Eclesiastes, no capítulo 13, né? O sábio escritor vai falar disso. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de algum tempo, o que vai acontecer? Você o achará. 11. Hã? 11, não 13, 11. Não tem 13 em Eclesiastes, né? É até o 12. Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Nesse mesmo sentido de lança sementes, quando Salomão falou, lança o teu pão sobre as águas, Salomão estava fazendo referência, menção aos negócios dele, de mercantilismo. Salomão tinha um negócio que com outras nações, que ia e vinha através dos seus navios, das suas embarcações. Então ele estava dizendo, faça o investimento, negocia. Alguém está recebendo isso aqui? Amém. Amém? Amém. Negocia, lança o teu pão sobre as águas, lança uma economia que você tem determinado investimento, olha as águas, vai, negocia, porque depois de um tempo você o achará, você receberá de volta o seu investimento. Amém. Aleluia. Lança sementes. Entende, Rodrigo? Lança sementes. Lança. Aqui está dizendo que Isaque semeou naquela terra, colheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Então eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso obedecê-lo, eu preciso agir lançando as sementes, eu preciso ter convicção que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, eu preciso ter convicção de que os meus poços não estão sendo entulhados, que nós vamos ver um pouquinho à frente. Aliás, Bela e Rafa se preparam para a gente adorar com essa canção.
E aí o verso 13 diz que esse homem ficou rico, enriqueceu-se o homem, que é o homem, Isaac, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Rico. Só rico? Riquíssimo. Riquíssimo. Muito rico. Amém. Vamos entender algo aqui, queridos. Eu, pastor Yara, sou uma ferrenha. Não, deixa eu voltar aqui que eu não achei a palavra. Sejam pacientes comigo, porque o cansaço bate, né? Mas Jesus é a nossa força. Vamos dizer assim que eu sou alguém que me oponho de maneira assim bem incisiva contra a teologia da prosperidade. Não sou uma defensora da teologia da prosperidade, que diz, você dá tanto que Deus vai te dar não sei quanto, que faz com que a gente construa os castelos desta terra, né? E vai pensando só nisso, sem se esquecer de fazer um investimento naquilo que vem no futuro. Porque a teologia da prosperidade nos faz pensar que a nossa vida é só aqui, né? Só aqui. Mas uma coisa que nós não podemos ignorar, queridos, é que o Senhor se propõe a abençoar o seu povo em todas as áreas, inclusive na prosperidade. Amém. Prosperidade para ter e não passar aperto, prosperidade para ter e poder ajudar outros. E aqui vem uma lei de prosperidade, que é quando meu coração é generoso. Amém. Na medida que o meu coração é generoso, o coração de Deus se abre. Entende isso? Não nessa ideia errada, de uma teologia errada, de que põe o dinheiro, o seu valor maior, e enfim, disso que a gente vê por aí. Mas existem princípios, e a palavra de Deus, ela trabalha em cima de princípios. Na medida que você é generoso, Deus te traz de volta. E Provérbios tem textos que falam isto, e isto é uma lei que deveria reger o povo de Israel, que ninguém no meio de Israel deveria passar necessidade, sufoco. 7 anos, os que tinham dívidas eram perdoados. Existe uma proposta no Velho Testamento que deveria reger as sociedades como um todo, que era ninguém passar aperto financeiro. 7 anos, alguém te deve, perdoa a dívida. Vamos zerar, vamos igualar a condição de todo mundo para que não tenha ninguém passando necessidade. Então é interessante, né, que eu meditando esse texto, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã, Nice, nossa querida Nice, esposa do Nelson, e ela falava sobre essas coisas. Ela disse assim, Yara, sabe por que os Estados Unidos é um país, uma nação rica? Porque esse povo tem na cultura deles o princípio da generosidade. Ela falou, eu estou aqui impressionada com isso. Mas foi um país colonizado por cristãos, né? Cristãos, diferentemente do nosso. Mas a igreja pode mudar essa história. Então aquele homem ficou rico, ficou riquíssimo. E eu fecho parênteses aqui que eu estava dizendo, né? Não com essa proposta de uma teologia falsa que faz a pessoa ficar até meio... Enfim, faz a pessoa ignorar toda a palavra de Deus e concentra-se só nesse aspecto. Mas fechando esse parênteses, continuando aqui, vai dizer que ele possuía ovelhas, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe... Uau!
Está escrito aí na sua Bíblia isso? Amados, quando você prospera em qualquer área da sua vida, porque prosperidade não diz respeito só a finanças. Quando você prospera na sua comunhão com Deus, quando você prospera na sua intimidade com Deus, os filisteus dizem assim, olha lá, está querendo ser crente para mais. Olha lá, a crentinha, o crentinho. Alguém aqui já ouviu esse tipo de coisa? Quando você prospera na intimidade com Deus, você desperta inveja no coração dos filisteus. Os filisteus eram um povo que não conhecia Deus. Mas na frente se colocam como inimigos terríveis contra o povo de Israel. Quando você prospera financeiramente, você desperta a inveja dos filisteus. Quando você prospera no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, você desperta a inveja dos filisteus. Os filisteus estão por aí. E eles não querem que você prospere. Eles não querem que você continue a experimentar da bênção do Senhor. Eles querem a sua bênção. Eles querem o que você tem. Mas eles não querem também trilhar o caminho que você trilha. Compreendem isso, amados? Porque para chegar aonde você chegou, você trilhou um caminho. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por mágica. Porque não existe mágica. Existe a ação do poder de Deus na nossa vida. Amém. Se alguém chegou em determinado ponto, é porque esse alguém construiu, veio construindo para chegar naquele determinado ponto. E é isso que Isaac fez. Isaac obedeceu. Isaac discerniu que a promessa de Deus continuava sobre ele, a promessa vinda do seu pai, sobre o seu pai. Isaac entendeu, Isaac trabalhou para isso, Isaac semeou. Mas os filisteus vieram com inveja, e o verso 15 diz, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai, os servos de Abraão, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Preste atenção nisso. Os filisteus, Renato e Marinalva, eles não só invejam a vida de vocês, como pensam, tentam, Cristiano e Patrícia, pensam e tentam como entulhar os seus poços. Aqui, nesse contexto, era terra, era entulho mesmo. Mas o contexto da nossa vida, existem muitos entulhos. Quer ver um tipo de entulho, Sandra e Rebeca? O entulho da maledicência contra a nossa vida. Os filisteus se levantam com a maledicência, levantam com a crítica. O invejoso é um crítico terrível. Vocês já viram isso, amados? É só eu que percebo isso. Já viram isso? Sim. Olha lá. Olha, fulano, está fazendo isso, mas... Olha, fulano, agora está servindo ao Senhor, mas... Esse mas, reticências, veio, depois das reticências, vem os entulhos da crítica, da maledicência, porque a inveja desperta isso. E um dos entulhos mais terríveis que os filisteus usam para entulhar nossos poços, a nossa bênção, tentando roubar a nossa bênção, e não vão roubar, porque a bênção está selada, decretada pelo Senhor dos Senhores. Amém. Cabe a nós
viver isso aqui de obediência, de semear, de manter essa promessa em mente. Mas um dos entulhos terríveis que eles usam é o entulho da acusação, tentando trazer o seu passado à tona. Está claro isso, amados? Olha, você está servindo o Senhor agora, mas entendi isso, estou sendo clara, amados? Amém? Está conseguindo acompanhar? Então são muitos entulhos, e os filisteus fizeram isto. Por causa da inveja foram lá e entulharam os poços. E aí veio o rei e disse: olha, Isaac, vai embora, aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. De outro modo, você cresceu muito, não podemos lidar com isso, não dou conta de ficar na sua presença, você me incomoda, você me inquieta, porque eu olho para você e vejo que você é melhor do que eu. Se é que existe alguém melhor do que alguém. Mas o invejoso vem assim: não posso ficar diante de você, eu não posso lidar com o fato de que você pode e que eu não posso. Eu não posso lidar com o fato de que você tem uma vida tranquila financeiramente, que você viaja quando pode, quando quer, que você comprou um carro novo, que você fez isso, aquilo, que o seu casamento está lindo, está bonito, que a sua esposa te ama, que a sua esposa é uma companheira. Eu não posso lidar com isso. Então vai embora. Está claro isso, amados? Amém. Aparta-te de mim, porque és muito mais poderoso do que eu. Agora aqui tem uma verdade que o inimigo filisteu diz. Aqui tem uma verdade: és muito mais poderoso do que nós. Aparta-te, vai embora, porque você é mais poderosa do que eu, Bárbara. Uma filisteia pode pensar assim. Clécia e Thaís, vocês são mais poderosos do que os filisteus. Eu sou, pastorzinho é. Que poder? Nosso? Eu busco a face do Senhor dizendo: Senhor, o meu inimigo é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor. Nós somos mais poderosos do que os filisteus por causa do Senhor. Por causa do poder do Senhor em nós. Por causa da glória do Senhor em nós. Amém. Por causa da vida dele em nós. Amados, o que aconteceu ontem aqui no chá da primavera. Olha para nós. As mulheres cheias de graça. Somos pequenas, não somos? Em termos de quantidade, diante de tantos outras queridas, de outras comunidades, igrejas. Mas olha o que Deus fez ontem. Olha o que Deus derramou sobre nós ontem de maneira serena, gloriosa. Olha como estava aquele salão ali, repleto da glória de Deus. Era palpável a glória de Deus em nosso meio. Mulheres que nunca tinham entrado numa igreja evangélica. Não se posicionaram recebendo a Jesus ali, né? Como a Mônica, preciosa Mônica fez. Mas escreveram no caderno, algumas. Outras diziam: olha, a gente ficaria aqui porque, olha, só sabiam falar assim: você é muito iluminado. Eu dizia: a luz de Jesus. É a luz de Jesus. É a luz de Jesus. Viram a luz de Jesus ontem. Aleluia. Viram a glória do Senhor ontem, como nós orávamos. Que cada detalhe, que cada palavra, que o louvor, que cada coisa, que o buffet, a comida ali, que cada coisa revelasse a glória de Deus. E Ele revelou a glória de Deus ao coração das mulheres. Aleluia. Agora, isso aconteceu em função de quê, queridas? Da nossa capacidade? Mas somos mais fortes do que os filisteus. Por causa do poder de Deus em nós. Por causa da força do Senhor em nós. Por causa da glória do Senhor em nós. Então a gente vai
A gente vai cavar os poços, a gente vai escolher a semente, a gente vai preparar a terra e vai lançar. Aí vem o inimigo e começa a entulhar nossos poços. E aí Isaac deu uma ordem para que seus empregados fossem atrás dos poços que o seu pai abriu. E aí os filisteus vieram e geraram contenda. Depois vocês podem, olha aqui, o verso 20. 19 e 20. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água. Os outros estavam entulhados. Então Isaac disse, vamos para outro canto, né? Vamos buscar outro poço. E isso é importante, isso aqui tem um sentido para a nossa vida. Às vezes você está insistindo num poço que foi entulhado, de repente Deus vai até te resgatar aquele poço, mas você precisa ter disposição para buscar outro poço. E aqui está dizendo que Isaac, os servos de Isaac, cavaram outro poço, cavaram. E acharam um poço de água nascente. Mas o que aconteceu? Olha o verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos aqui. E aí o Senhor vem e visita Isaac. E diz, olha aí, verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Muito bem. Então, o rei dos filisteus, Abimeleque, manda Isaac sair, não pode conviver com eles, porque eles são mais fortes, os poços estão entulhados, Isaac age para cavar novos poços, a água vem, os pastores filisteus brigam para ficarem com aquele poço. Aqui nos faz pensar pelo texto que Isaac não entra em contenda, diz, deixa, vamos cavar outro. Quem tem a convicção do poder de Deus na sua vida, não precisa brigar com os filisteus. É só deixar o Senhor dos Exércitos pelejar por nós. Amém. Glória a Deus. Entendem isso? Amém. Para que eu vou entrar em contenda? Para quê? Deixa o meu Deus, o Deus que me fez a promessa, batalhar por mim. Vamos cavar outro poço. O Senhor tem outro poço. Cavaram, veio a batalha de novo. E aí até o momento em que cavaram e acharam água. E aí o que acontece? Vai aí para o verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, e seu comandante. Disse-lhes Isaac, por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, olha aí gente, como muda completamente o contexto agora. Então Isaac saiu, Isaac tinha convicção da promessa, saiu, foi para outro local, cavou um poço, achou água, aí volta o rei com seu comandante, um outro, e aí Isaac os questiona, por que vocês vieram até a mim? Vocês me... Vou ler o verso, né? Disse-lhes Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente, aleluia, que o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus.
Vimos de algum modo, vimos de maneira embaçada, nublada, não. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Queridos, vocês não têm, alguns talvez tenham, não sei se todos terão, talvez não, porque eu percebi isso de um modo tão claro na sexta-feira, no meu tempo de jejum e oração por esse chá que aconteceu ontem. Era tão clara a resistência no mundo espiritual. Era tão clara, sim, a movimentação das trevas para tentar interceptar o que Deus faria como fez na noite de ontem. Eu sentia no meu corpo. Era algo assim que eu não tenho como definir em palavras. Não tem outro caminho a não ser ir clamar ao Senhor, declarar a palavra de Deus, orar textos da palavra dizendo, aqui está escrito, Senhor, então levanta-te em nosso favor. Está escrito, Senhor, ordena os teus anjos valorosos que cumprem a tua ordem na realização da tua obra. Então ordene esses anjos magníficos em poder que venham agora manietar o demônio disso, o demônio daquilo e daquilo outro, e Deus vai trazendo aquilo que nós deveríamos estar desautorizando. E ali eu compreendi o que estava acontecendo. E o Espírito do Senhor disse que não era para temer, porque Ele já tinha feito. Amém. Glória a Deus. E eu vi claramente no meu espírito quando as trevas fugiram. Glória a Deus. Por causa da glória do Senhor. Há um momento, queridos, quando os filisteus precisam reconhecer que a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. Amém. Há um momento em que eles virão para dizer que viram claramente que o Senhor não é primeiramente, ainda que isso seja importante, mas não é primeiramente a sua habilidade, não é primeiramente o tanto que você estuda, o tanto que você faz, ainda que isso seja importante, não é primeiramente o tanto que você trabalha, ainda que seja importante, mas é por causa da glória do Senhor sobre a sua vida. Amém. É por causa da promessa, é por causa do compromisso dele, não é por nossa causa primeiramente, não. É por causa da aliança, porque Deus é Deus que cumpre alianças, e há uma aliança de Deus comigo por meio de Cristo Jesus. Amém. Há uma aliança de Deus com você por meio de Cristo Jesus. Quando Deus te chamou, quando Deus te alcançou, quando Deus te salvou, Ele estabeleceu com você uma aliança por meio do sangue do seu Filho Jesus. E Ele zela por esta aliança. Cabe a você e a mim também zelar por esta aliança, observando os princípios da palavra. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Eu quero andar com você agora, porque eu sei que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Eu te critiquei, eu te invejei, eu te desprezei, eu zombei, mas agora eu quero andar com você, porque eu sei que a bênção do Senhor está com você, ou está sobre a sua vida. Agora eu venho te pedir para você não me fazer mal, porque eu continuo vendo que você é mais poderoso do que eu. Eu sei que o poder de Deus está na sua vida. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Olha, eu te expulsei, eu te mandei embora, eu te invejei, mas eu não te fiz mal. Vocês conhecem esse tipo de coisa? Conhece? Não fiz nada de mal contra você, só te invejei, só entulhei seus poços, só tomei os poços que você cavou, mas não te fiz mal, não. O invejoso, aquele que procura interceptar os projetos de Deus na nossa vida, ele não reconhece. Não é assim, pastor Ciro?
ele não reconhece o mal que ele faz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Queridos, prestem atenção nessa expressão. Tu és agora o abençoado do Senhor. Eu sou, desde que me entreguei a Jesus, a abençoada do Senhor. Você pode dizer a mesma coisa? Então diga. Eu sou abençoado do Senhor. Aleluia. Eu sou. Amém. Renatinho, você é o abençoado do Senhor. Eu sou a abençoada do Senhor. Você que ama Jesus, apesar das lutas, das suas dificuldades, quem sabe das suas fraquezas, quem sabe até mesmo do seu pecado que você deve colocar diante do Senhor. Mas você é um abençoado do Senhor. Deixe de fazer o que você vem fazendo, que fere o coração do Senhor. Volte-se para o Senhor. Se aproprie novamente da bênção do Senhor, da aliança do Senhor, porque você é um abençoado do Senhor. Você é uma abençoada do Senhor. Amém. E aí, o que me chamou mais atenção dentro de toda essa nossa reflexão está aqui, nos versos que nós lemos no início. Levantando-se de madrugada... Não, vamos ver o verso 30 também. Então Isaac lhes deu um banquete... E comeram e beberam. Olha aqui a nobreza de quem é abençoado do Senhor. O nobre compreende a hora de servir o seu inimigo. Está claro isso? O nobre compreende o momento quando o inimigo está reconhecendo a glória de Deus na sua vida, ele compreende que ele deve servir o inimigo. Entendeu, Mari? O que é que Jesus fala? Se o teu inimigo tiver fome, Dá-lhe de comer. uau! Se tiver sede, Dá-lhe de beber. tem um princípio de Jesus aqui? Tem um princípio dos evangelhos aqui? Tem. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Rodrigo, se tiver sede, dá bebida para ele. Água, não? Não bebida. Dá bebida. Fala bebida, pode parecer outra coisa. Dá água. Dá suco para ele. Se ele tiver sede, dá bebida para ele. Dá suco, dá água para ele. Sirva. Aqui é um princípio de Jesus. Nisso que Isaac fez. Então Isaac deu de algum modo uma festa para eles. Aí levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Olha, queridos, olha que coisa extraordinária. O inimigo expulsa, o inimigo manda embora. O inimigo diz, vai embora porque eu não posso ficar aqui com você. Agora Isaac faz o quê? Dá comida, alimenta, dá uma festa e os despede em paz. Consegue, Cristiano, perceber essa diferença? Como que o nobre, que é servo do Senhor, como a pessoa que serve ao Senhor, precisa ter uma postura completamente na contramão do que não serve? Estou dizendo que você vai... como é que eu posso dizer isso aqui, meu Deus, para que não tenha nenhuma interpretação indevida? Não estou dizendo que você vai ficar assim com aquele que é seu inimigo, que te inveja. Mas você vai tratá-lo de maneira nobre, porque você é nobre. Nobre porque Jesus é nobre. Amém. E o inimigo precisa continuar vendo esta glória. Aqui não vai falar que Isaac ficou amiguinho dele, não. Tratado, como, vamos chamar como dois líderes, despediu, foi em paz. Aí olha o verso 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Aleluia. Sabe o que Deus me falou aqui nesse verso?
Resolva as pendências do passado para que você encontre água. É o último princípio que encontramos aqui nesse texto. O primeiro é: ouça a voz de Deus e obedeça. Não vá para qualquer lugar. Vá para o lugar onde o Senhor te determina ir. Segundo, semeie. Semeie com confiança na palavra, na promessa de Deus. Traga sempre à memória a promessa de Deus. Terceiro princípio, né? Mantenha esta aliança com o Senhor. Quarto princípio, deixe que a glória de Deus se manifeste e deixe que Deus peleje por você. Deixe que Deus faça suas guerras. Amém. Não guerreie por si mesmo. Amém. E aqui, o quinto princípio, dá de comer ao seu inimigo. Resolva a questão do passado. Resolva. Receba o seu inimigo, perdoe esse inimigo, resolva as questões do passado. Eu não sei, queridos, as questões do passado aqui pode ser alguma coisa, um negócio indevido no passado, pode ser uma palavra indevida do passado nesse contexto. Agora estou falando de questões puramente profissionais, estou falando de questões de prosperidade financeira. Quem sabe foi um negócio indevido que está lá atrás e você não se lembra. E você vai orar pedindo ao Senhor, ao Espírito do Senhor, que te faça lembrar para que você resolva. Quem sabe alguém com quem você teve uma indisposição no passado e ficou uma palavra, algo mal resolvido. Resolva as questões do passado. Resolva. Porque na hora que você resolver, você terá notícia. Achamos água. E essa água aqui vai falar. Tanto da água que nós precisamos achar todos os dias que é Jesus, mas aqui esta água significa: onde há água, há prosperidade. Amém. Onde há água, há colheita. Não se colhe na terra seca. Onde há água, há possibilidades. Aleluia. Queridos, cavem os poços da presença do Senhor. Cavem os poços por meio da busca pela face do Senhor. Cavem os poços da oração. Cavem os poços da palavra de Deus. Cave os poços contidos na palavra de Deus. Não corra de um lado para o outro freneticamente, mas olhe para a palavra do Senhor e veja quais são os poços que estão aqui, onde você pode encontrar a água. Amém. Aleluia. E aí, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. E quando assim acontece, onde a água há sentido de vida, onde a água há sentido de prosperidade, onde a água há sentido de alimento, de colheita. Glória a Deus. Mas para isso, foi necessário resolver essa pendência. Talvez o coração de Isaac estivesse entristecido, aborrecido, e ali ele serviu o seu inimigo, resolveu dentro de si mesmo. E aquele poço deu nome a uma cidade. Porque o que Deus faz para superabundar. Amém. Porque a glória de Deus não tem limite, o poder de Deus não tem limite. Paula, achamos água. Achamos água. Vamos orar, queridos.